Amém, glória a Deus. Mais uma vez, a graça e a paz aos amados irmãos. Estou muito feliz por mais essa oportunidade de estarmos juntos e nessa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Eu quero agradecer pelas orações, quero agradecer por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, por Ele nos ajudar e nos permanecer de pé, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus com os irmãos, que fica no livro de Romanos. Se nós puderem abrir aí, Romanos, no capítulo 12, Romanos capítulo 12, e versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Vou ler novamente. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Esse texto, ele começa, e ele tem um epígrafe antes do versículo 9, entre o versículo 8 e o versículo 9, que ele diz assim, o amor, o fervor e a humildade, a beneficência. Então, nós louvamos a Deus, pela forma que Deus tem nos conduzido, pela forma que Deus tem ministrado aos nossos corações. Agradecemos a Ele porque cada vez que nós lemos, ouvimos a sua palavra, Ele tem falado com cada um de nós. Ele tem, na verdade, ministrado aos nossos corações. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo, a igreja, ele fala algo de suma importância, E esse texto, ele começa dizendo, alegrai-vos na esperança. Então, Paulo, ele começa dando uma palavra de esperança, dizendo que nós devemos nos alegrar nessa esperança. Na verdade, o apóstolo Paulo aqui, ele está nos incentivando a encontrar uma alegria na esperança que nós temos em Deus. Eu costumo dizer, eu até falei sobre isso hoje, quando estava ministrando aqui em uma live, que existe um adágio popular que diz que a esperança é a última que morre, Mas nós que cremos no Senhor, nós sabemos que a nossa esperança está viva, a nossa esperança está em Deus. Nós, na verdade, vivíamos como os desesperançados, porque embora nós pensássemos que tínhamos esperança, embora nós pensássemos que ia chegar em algum lugar, na verdade, nós não íamos chegar a lugar nenhum e nem tínhamos a verdadeira esperança, Eu lembro que na minha fase de adolescência e até na fase já adulta, por questões de crenças, às vezes a gente vai crescendo e cresce com algumas crenças. E é importante quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, porque aquelas crenças que não louvam a Deus, que não glorificam o nome do Senhor, que não tem nada a ver com o reino de Deus, o Espírito Santo, ele vai nos libertando. E eu me lembro quando, muitas vezes, a gente encontrava dentro de casa ou em algum lugar, um insetozinho verde, que se chama esperança. E aí, o que é que acontece? Dentro de um contexto de sincretismo, a gente acreditava que quando encontrava um inseto daquele verde, chamado esperança, a gente podia ter alguma esperança. Mas eu pude descobrir que a minha verdadeira esperança está em Cristo Jesus. Ele é aquele que nos garante, na verdade, um encontro com Deus, nos garante a vida eterna. E o apóstolo Paulo, ele nos direciona a isso, a nos alegrar na esperança que tem em Deus. Na verdade, a esperança é uma expectativa confiante em Deus de que algo acontecerá no futuro. Então, nós estamos esperando, na verdade, aquilo que o Senhor tem falado com cada um de nós. Todos os dias nós vivemos o passo a passo de Deus. Todos os dias Deus tem nos direcionado à sua vontade, no contexto da sua vontade.
mas nós temos no nosso coração essa esperança, essa expectativa confiante de que algo bom acontecerá no futuro. Qual é esse algo bom que acontecerá no futuro? É exatamente a nossa vida eterna com o Senhor. Né? Nós ainda, na verdade, esperamos, né? Temos essa esperança de vida eterna. Por que que nós esperamos? Porque a Bíblia nos diz que Jesus já garantiu na cruz do Calvário. Então, nós geramos essa expectativa, nós temos essa confiança, né, de que um dia, né, nós estaremos nos encontrando com o Senhor na glória. Ele garante isso lá no livro de João, no capítulo 14, né, no versículo 1 em diante. O Senhor Jesus diz assim: não fiquem tristes, nem fiquem preocupados. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Mas quando eu for vos preparar lugar, eu virei outra vez, para que vocês estejam aonde eu estiver. Então, Jesus, ele nos garante isso. Ele disse: eu vou, mas eu voltarei para levar a minha igreja. Eu vou, mas eu voltarei para levar todos aqueles que creram, que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, o apóstolo Paulo, ele nos dá esse direcionamento de nós nos alegrarmos nessa esperança. Paulo, na verdade, ele está também nos encorajando a mim, encorajando a você a se alegrar, né, e nos regozijarmos na certeza de que o nosso Deus, ele está no controle de todas as coisas e que verdadeiramente ele cumprirá as suas promessas. Então, nós não temos nenhuma dúvida, né, de que Deus está no controle de todas as coisas e que verdadeiramente ele vai cumprir todas as suas promessas. Quando nós olhamos para a Bíblia, aquilo que ainda não se cumpriu, nós cremos que irá se cumprir. E uma grande promessa que Deus fez, né, foi quando, lá no Velho Testamento, né, mais precisamente ali no livro de Isaías, ele promete a vinda do Salvador. Ele promete a vinda do seu Filho para resgatar a humanidade, para nos resgatar, para nos dar o direito de novamente termos uma aliança com o nosso Deus Criador. E ele prometeu que Jesus viria, e Jesus Cristo veio. Veio, cresceu, pregou a palavra, foi colocado em uma cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, né, para a glória de Deus. E isso nos dá a garantia, né, de termos uma vida eterna com o Senhor. Então, aquilo que Deus promete, ele cumpre. E eu creio que nessa noite, eu também estou falando para muitos irmãos que estão aqui, e muitos de vocês também têm promessas de Deus para a vida de vocês. Então, que você creia, que você acredite naquilo que Deus falou a você, naquilo que Deus ministrou ao teu coração. Não deixe com que nada venha roubar essa esperança de um cumprimento de uma promessa que Deus fez para você, porque Ele é fiel para cumprir. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós observamos as promessas de Deus se cumprindo dia após dia. É por isso que nós cremos que aquelas que ainda não se cumpriu, há de se cumprir, para que o nome dele seja glorificado. Não se esqueça, ele está no controle de todas as coisas. Independente de qualquer coisa, Deus continua no controle. É interessante que o texto ele também nos diz: sede pacientes na tribulação. Ser paciente na tribulação. Irmãos, ser paciente na tribulação não é algo fácil. Não é algo fácil. Não é algo simples, porque a tribulação, ela traz realmente situações extremamente difíceis. Situações que, na verdade, fogem do nosso controle, né? Às vezes, nós passamos por situações que nós podemos controlar, que nós podemos contornar, que nós podemos, de alguma forma, né, lidar com aquela situação. Mas há, na verdade, situações da nossa vida que nós perdemos o controle, que não está no nosso controle. Mas o Senhor está no controle, repito, de todas as coisas, inclusive no momento da tribulação. Inclusive no momento da tribulação. Eu me lembro agora que quando Jesus ele está naquele barco com os seus discípulos, Jesus havia feito uma promessa àqueles discípulos. Ele disse: vamos para o outro lado. Então Jesus, ele não disse: nós vamos e vamos ficar no meio do mar. Nós vamos ficar à deriva. Não, ele disse: nós vamos chegar ao outro lado. Mas naquele momento em que os discípulos estavam naquele barco, né, e a Bíblia diz que veio uma grande tempestade,
né, grande vento, né, as ondas muito altas, e os discípulos, na verdade, eles ficaram com medo, né, eles ficaram amedrontados. Aquele momento ali é um momento de tribulação, um momento de angústia, porque estava, né, fugiu, na verdade, do controle daqueles que estavam no barco. E olha que aqueles que estavam no barco não eram qualquer pessoas, eram homens experientes com o mar. Tinha ali pescadores experientes, mas mesmo assim ficaram amedrontados, porque aquela situação fugiu do controle. Eu fico imaginando quantas situações no mar eles não passaram e venceram e saíram daquelas situações, né? E chegaram à beira-mar, mas aquela situação fugiu do controle. E naquele momento, eles chamam a atenção de Jesus, eles convocam Jesus, eles clamam a Jesus. E eu quero dizer para você que independente da situação, Deus ele sabe de todas as coisas. E se ele disse que é para chegar do outro lado, não tem nada que impeça chegar do outro lado, porque é ele quem controla. Naquele momento em que os discípulos clamaram por socorro, clamaram a ajuda de Jesus, imediatamente ele deu uma ordem ao vento, ele deu uma ordem ao mar, e a Bíblia diz que veio uma grande bonança. Houve uma grande bonança. Por quê? Porque eles clamaram ao Senhor. Então, fugiu do teu controle, fugiu do controle, do seu controle, confie no Senhor, acredite, persevere, seja paciente nesse momento de tribulação. Porque se Jesus disse que vai chegar, e não há nada que possa impedir. É interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo ele nos convida a reconhecer que a vida pode, muitas vezes, trazer dificuldades e tribulações. O próprio Jesus que estava naquele barco e naquele momento ele usou da autoridade e deu uma ordem e veio uma grande bonança, é o mesmo Jesus que diz que no mundo muitas vezes teremos aflições. Mas ele diz, mas não desanimem, tenham bom ânimo, né? Porque eu venci. Jesus está nos garantindo que se nós continuarmos acreditando, se nós continuarmos confiando nele, independente das situações, independente das circunstâncias, ele irá fazer, ele irá intervir, e nós não temos nenhuma dúvida disso. Não temos nenhuma dúvida disso. Então, o apóstolo Paulo, ele nos convida a nos lembrar que nessa vida nós podemos passar por esses momentos. Mas assim como naquele barco, assim como naquele momento da tempestade, ela não foi algo que perdurou por toda a vida, mesmo assim são as adversidades, são as dificuldades e até mesmo as tribulações. Elas não permanecem em todo o tempo. Elas vão passar. Aquele momento passou. O nome do Senhor foi glorificado. É por isso que nessa noite nós estamos aqui falando exatamente o que aconteceu naquele dia. Porque eles tiveram a vitória, porque Jesus estava com eles, controlando tudo. Então, assim como aquele momento passou, momentos de tribulação, momentos de dificuldades, também vai passar. E sabe o que é que acontece quando passa? Quando a gente chega lá do outro lado, a gente conta a vitória. Quando nós olhamos o povo de Israel saindo do Egito, o povo de Israel estava saindo do Egito e eles tinham uma promessa. Qual era a promessa, irmão, que eles tinham? Chegar à terra prometida. No meio do caminho, muitas pessoas desistiram, muitas pessoas desanimaram, muitas pessoas murmuraram e muitos ficaram pelo meio do caminho. Mas aqueles que acreditaram, tomaram posse da terra. Porque se Deus disse que vai chegar, não há quem impeça. O que é que nós temos que fazer? É perseverar nesse momento. É sermos pacientes e saber que Deus realmente vai nos conduzir ao triunfo, à vitória. E aquele povo, irmãos, passaram por muitas dificuldades, muitos momentos extremamente difíceis. E um deles, nós sabemos da história, foi quando eles se depararam diante do mar. O mar à sua frente, não podiam seguir, não podiam ir para o lado direito, nem para o lado esquerdo, não podiam retroceder, não podiam voltar, porque o exército vinha, em busca deles. Então, o que fazer agora? O que fazer? É tão somente ouvir a voz de Deus. É tão somente esperar em Deus, ter paciência no Senhor, porque Deus vai mostrar a solução. Deus vai mostrar a saída. Então, eles estavam ali no momento difícil, de tribulação, no momento de dificuldade. Mas a Bíblia diz que Deus abriu o mar. E quando chegou lá do outro lado,
eles cantaram o hino da vitória. Então, as lutas, as dificuldades, ou até mesmo as tribulações, não são algo que vai perdurar para a vida toda. São momentos passageiros. Assim como aquele povo passaram pelo deserto e chegaram à terra que Deus havia prometido, né? Aqueles que têm promessa de Deus alcançarão de Deus essas promessas. Então, é tão somente nós confiarmos, é tão somente nós acreditarmos. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele nos exorta a sermos pacientes e perseverantes em meio a essas adversidades. A paciência aqui, querido, significa que as dificuldades com calma, isso é, suportar as dificuldades com calma e confiança, sabendo que Deus está no controle e que Ele nos fortalecerá durante esses momentos de tribulação. Muitas e muitas pessoas que nós conhecemos, em momentos difíceis da sua vida, quando passaram por esses momentos, saíram mais fortalecidas. Saíram mais fortalecidas. Porque é nesses momentos que parece que nós nos despertamos, né, para buscarmos mais a Deus. Então, algumas pessoas, ou quem sabe todas as pessoas que passam muitas vezes por esses momentos, né, de tribulação, de adversidade, né, de dificuldades, saem mais fortalecidos. Então, o segredo é nós confiarmos no Senhor, o segredo é nós nos aproximarmos de Deus. O segredo é nos aproximarmos de Deus, é estarmos mais perto de Deus, é procurarmos ter mais intimidade com Deus. E nós fazemos isso através de quê? Através da oração. É por isso que o apóstolo Paulo, ele começa falando sobre alegrar-se na esperança. Depois ele fala sobre ser paciente na tribulação. E aí ele fala, perseverai na oração. Porque não tem como nós alcançarmos aquilo que nós queremos de Deus, e nesse contexto aqui, em momentos talvez de adversidade, de lutas e tribulações, se não for através da oração. Se não for exatamente conversando com Deus, se não for através da oração para estarmos vivendo uma vida mais íntima com Deus, mais perto de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dando esse passo a passo. Ele vai mostrando aquilo que nós devemos fazer e como nós, na verdade, devemos fazer. Então, o que é a oração? A oração é uma comunicação direta com Deus. E uma coisa importante nós observarmos, não que nós não sabemos, já sabemos disso, mas é que quando nós oramos, a Bíblia diz que o Deus o qual a Ele nós oramos, não está com seus ouvidos tapados para que não nos possa ouvir, nem com as suas mãos encolhidas para que não nos possa ajudar. Muito pelo contrário, Ele está com seus ouvidos abertos e as suas mãos estendidas para nos abençoar. Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos, de tudo aquilo que nós necessitamos. Mas o desejo de Deus é que nós venhamos colocar diante dele, é que nós venhamos expressar diante dele aquilo que nós precisamos. No livro de Filipenses, capítulo 4, né, no versículo 6, vai dizer que Deus, ele conhece, né? Deus, ele conhece. Ele diz que quando nós nos aproximamos diante dele em oração, devemos nos aproximar diante dele já com ação de graça. Isso eu costumo dizer, com as mãos estendidas, já esperando receber aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Por quê, queridos? Porque ele não está com a sua mão encolhida, nem com seus ouvidos tapados. Muito pelo contrário, está aberto os seus ouvidos e estendidas as suas mãos para nos abençoar. Agora nós temos que orar. Nós temos que buscar essa presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele sabia disso. Então, a oração é uma comunicação direta com Deus. É uma forma de buscar a sua orientação, a sua força e ajuda. Quantas vezes, irmão, nós nos encontramos em situações tão difíceis que nós olhamos e dizemos assim, eu não sei mais o que fazer. O que é que eu vou fazer? Eu não sei mais o que fazer. Né? Eu não sei mais a quem recorrer. Né? Às vezes, nós estamos passando por algumas situações, ou passamos por algumas situações difíceis, e buscamos ajuda em todos os lugares que nós podemos encontrar, né? Todos os lugares que nós podemos encontrar. E eu não quero dizer que isso vai ser errado, né? Porque às vezes nós nos encontramos em situações que queremos realmente uma ajuda a todo custo, e vamos bater em várias portas, e geralmente encontramos as portas fechadas, né? E buscamos, em primeiro lugar, todas essas ajudas. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, se você tem essa prática, eu quero dizer que você, quando estiver passando por uma luta ou dificuldade, não busque primeiro a ajuda de terceiros, busque primeiro a ajuda de Deus.
porque Deus é poderoso, se necessário for, para mover céu e terra em seu favor, inclusive usar pessoas para lhe abençoar naquilo que você precisa. Então, não busque primeiramente pessoas, busque primeiramente a Deus. O apóstolo Paulo ele nos direciona nesse sentido, de nós estarmos, sim, buscando, através da oração, a orientação de Deus. Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Por onde é que o Senhor quer que eu vá? Como eu devo fazer? É dessa forma que o Senhor quer? Então, buscarmos a orientação do nosso Deus. Buscar força e ajuda nele. É ele, diz a Bíblia, que nos fortalece. É o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos dá essa vitória. Eu me lembro, né, não sei se eu já compartilhei isso com vocês alguma vez, mas eu me lembro de uma pessoa que ela estava vivendo um momento difícil, extremamente difícil na sua vida. Né, o seu filho tinha sofrido um acidente, ela tinha que levar ele para uma outra cidade, conduzir para o hospital, porque na sua cidade já não dava mais jeito, né? E no caminho, naquela ambulância em que ela estava com seu filho naquela ambulância, o hospital da cidade que ela morava já tinha ligado para aquela outra cidade, para que eles pudessem receber aquela criança, né? Porque o caso estava sério. E naquele momento de tribulação, naquele momento de angústia, veio ao coração dela uma palavra do Espírito Santo dizendo: louve, louve, louve a Deus. E ela disse: como é que pode alguém louvar numa situação como essa, de aflição, de angústia, de dor, de tribulação? Mas ela ouviu a voz de Deus e ela fez o que Deus havia mandado. E quando ela começou a louvar a Deus, quando ela chegou naquela outra cidade, a situação era totalmente diferente. O seu filho já estava bem. Já não foi necessário fazer o procedimento que tinha que ser feito anteriormente, no momento anterior. Porque ela orou a Deus, ela acreditou em Deus e ela louvou a Deus nesse momento da tribulação, nesse momento da angústia. Então, a oração nos leva a buscar essa força em Deus. Né? Talvez eu estou falando aqui para pessoas que já viveram muitas experiências diante de Deus, inclusive no momento em que já não tinham mais forças físicas e até mesmo espirituais, se determinaram a buscar essa força em Deus e as suas forças foram restabelecidas e obtiveram a vitória. E posteriormente compartilharam da bênção recebida, porque Deus é o Deus de milagres. Deus é o Deus que faz, Deus é o Deus que realiza. Então o apóstolo Paulo ele nos direciona para isso. O apóstolo Paulo ele está nos incentivando, né, a sermos persistentes na oração. Ser persistente na oração, irmãos, é não desistir, né, de um propósito que nós temos diante de Deus, daquilo que Deus colocou no nosso coração, no momento da luta ou da dificuldade, não desistir. Aí eu me lembro daquela viúva, né, capítulo 18, se não me falha a memória, do livro de Lucas, que estava passando um momento difícil, e ela clamava a um juiz que não queria lhe dar atenção, a um juiz, né, que não se importava com ela, e ali ela insiste para que o juiz ele resolva a sua causa. Ela foi persistente, né? Ela não desistiu, ela perseverou, né? Ela perseverou. E a Bíblia traz esse momento para nós entendermos que a nossa postura também diante do Senhor é uma postura de oração persistente. Não é desistir, mas é acreditar. Eu conheço fato e história de pessoas, inclusive mulheres, que oraram 10, 20, 30 anos pelo seu marido, que não queria nada com Jesus, que a proibia muitas vezes de ir para a igreja, mas elas perseveraram na oração e viram seu marido na igreja adorando e glorificando ao Senhor. 20 anos de oração, 30 anos de oração, não é algo fácil. É para quem acredita, é para quem crê, é para quem não desiste, é para quem é perseverante, é para quem é persistente. Então, é esse sentido que o apóstolo Paulo ele vai nos orientando, ele vai nos conduzindo nesse contexto, né? E aí ele nos orienta a não desistirmos de buscar a Deus em todas as circunstâncias. O que quer dizer isso? Independente das circunstâncias, continue buscando a Deus. A oração é vista como uma expressão de fé, confiança e dependência de Deus, né? A oração é essa expressão de fé, expressão de fé.
Como diz a Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, né? Que a oração é a certeza daquilo que se espera, a convicção daquilo que nós ainda não vimos, daquilo que nós ainda não temos. Então, a oração, né, respaldada na nossa fé, nos levará a vermos a glória de Deus, a vermos a glorificar a Deus pelos seus feitos na nossa vida. E também não só na nossa vida, mas na vida daqueles pelos quais nós intercedemos, nós oramos. Então, nós olhamos, irmãos, com esse propósito. O apóstolo Paulo ele nos direciona a esse posicionamento de confiança e dependência de Deus. E perseverar na oração demonstra uma atitude contínua de busca e comunhão com o Senhor. Por isso que a Bíblia vai nos dizer também, orai sem cessar, isso é, orai constantemente, estejam constantemente vivendo uma vida de oração. Irmãos, às vezes eu fico pensando, se nós sabemos que a oração é a única forma de nós nos comunicarmos com Deus, né? Por que que muitas vezes nós não gostamos de orar? Né? Por que muitas vezes nós não gostamos de orar? Eu não sei se eu compartilhei com vocês, eu encerro com esse momento, né, de um irmão, um pastor que ele orava todos os dias, e ele tinha o costume de orar, né, de 7 a 9 da manhã. Não sei se da outra vez que eu tive com vocês aqui, eu compartilhei esse fato. Ele orava de 7 a 9 horas da manhã. E aí chegou um irmão na casa dele para conversar com ele, né? Bateu na porta, saiu da casa dele uma pessoa que trabalhava na casa dele. E quando ela atendeu aquele irmão, ele disse, olha, chama o pastor, eu quero conversar com ele, preciso conversar com ele. E a irmã disse, olha, você pode vir umas 9 e pouco, 9 e pouquinho, porque ele ora todos os dias de 7 a 9 horas da manhã. E nesse momento a gente não gosta de incomodá-lo. Ele disse, não, mas eu preciso muito falar com ele, né? E por muito insistir, a irmã foi lá e chamou o pastor. E quando o pastor chegou para conversar com aquele irmão, perguntou o que era, ele disse, pastor, a menina que trabalhava na casa informou para ele que ele estava orando, e que ele orava de 7 a 9 horas da manhã. E aí, quando o pastor chegou, ele disse, pastor, já que o senhor está sem fazer nada, eu vim aqui lhe convidar para fazer uma visita. Porque, irmãos, muitas pessoas talvez tenham a oração como aquele momento do não fazer nada. Tipo assim, eu estou sem fazer nada, então eu vou orar. Eu vou orar. Mas nós sabemos que a oração é o que nos conecta com Deus. A oração é o que nos leva a conversar com Deus, a expressar diante de Deus aquilo que nós sentimos, os nossos sentimentos, as nossas mágoas, as nossas angústias, né? Os nossos desejos. O nosso momento de agradecimento é quando nós oramos a Deus. E por que que nós não damos tanta importância à oração? Então, o apóstolo Paulo ele nos direciona a essa busca contínua de Deus através da oração. Então, nessa noite, eu quero encerrar dizendo para vocês, né? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Se assim nós nos conduzirmos diante de Deus, né? Nós vamos sim alcançar tudo aquilo que Deus já tem preparado para cada um de nós. Então, vivenciando esse momento, né, de vigília, como vocês têm esse ministério, que eu acho maravilhoso, esse ministério, né, da vigília. Então, busquem a Deus, se dediquem ao Senhor, né, se envolvam, né, nesse contexto, né, de oração, né, se envolvam no contexto da ministração da palavra, de aprender mais de Deus, de ler a Bíblia, de orar, né, de louvar a Deus, de adorar o Senhor. E eu creio que grandes coisas Deus vai fazer na vida de vocês, através da vida de vocês e na família de cada um de vocês. Persevere, continue dependendo totalmente de Deus. Nunca se esqueça, eu tenho feito uma live todos os dias, de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã, e eu tenho dito toda vez que eu encerro a live, tudo que nós precisamos está em Deus. Tudo que nós precisamos está em Deus. Nós só precisamos buscar a Deus, ter mais intimidade com Ele e viver a sua palavra. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez eu quero agradecer, né, a irmão Glauber pelo convite e a vocês também por estarem juntos aqui com a gente
né, louvando a Deus e conversando um pouco sobre a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, as suas famílias e os seus ministérios, em nome de Jesus. Amém?